o grande desafio que eu vejo é mental, cara. De acreditar no potencial que a gente tem, né? No potencial de, eu consigo. Projetos de capital envolvem muito mais que prazos e orçamentos. Eles exigem articulação entre múltiplos agentes, domínio técnico e, principalmente, capacidade de evoluir com o mercado. No episódio de hoje, vamos conversar com um engenheiro com mais de 2 décadas de experiência em grandes obras e que vem se destacando também na produção de conteúdo técnico de qualidade. Um papo sobre colaboração, liderança e o uso estratégico da tecnologia para transformar o setor de engenharia. Fica com a gente, eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veruncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Veruncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com Gustavo Roberti. Ué, você não falou co-host? Pô, meu co-host, cara. É, tá que apresentar direito. Tá esquecendo. Vou voltar. Não, tá esquecendo. Tá esquecendo. Convidado, cara. Calma, você tá esquecendo o passo a passo, o rito de início. Aliás. Sabe o que aconteceu? Você viu? Você fez podcast sem mim, cara. Então, você viu que eu senti sua falta. E você viu que eu mantive o rito? Eu vi, cara. Perfeito. Palavra Melhor. pra até o sobretudo. Melhor que eu, cara. Na verdade, você tá um exímio. Mas eu tentei também, tá? Quando eu tava no Chile, eu tentei fazer o Robertinho GPT, mas eu apanhei. Mas tô aprendendo com você, cara. Espanhol talvez um pouquinho difícil. E hoje a gente tá parecido, hein? Então, nós combinamos direitinho, né? Hoje tá deu bonito, certo. né, cara? Hoje a combinação deu certo. Só tá faltando, né, a verba de vestimento do Joel, né, Essa aí, Joel? o Joel tá Joel, falhando por favor, com a gente cara, ainda. não tá legal isso não. A gente tá difícil, né? A gente tem que variar, né? Isso. Não. Mas aí, tamo aonde? Ainda é a 7ª temporada? Tamo na 7ª temporada. Ainda. Sobre o quê? Sobre qual é o tema? Colaboração pela... Não, ferrou tudo, Joel, tá vendo muito? Transformação através da colaboração. Ah, ainda bem, Viu? cara. A gente tem que Acho que ensaiar tem que ir mais. pra 8ª temporada pra mudar esse... mudar, Joel. mudar- Significa pra gente. Aqui, mas hoje podcast tem gente... A mesa tá balançando? Tá balançando, cara. Olha a água, senão você vai cuidado cair. com a água aí. E eu não sei se é Veruncast ou P3Cast. Ih, será Não que é? a gente tá no lugar errado? Não sei, cara. Pode Pode ser, ser, pode pode ser, ser. né? Acho que... Agora, falei, você tava semana passada vendo um estádio, Estados Unidos, viagem foi boa, né? Acho que eu tô treinando pra fazer um podcast em inglês. Inglês, Que aí, pô, às legal, vezes vai vamos. dar. Me chama pra isso, eu quero, Vamos, tá? vamos Vou tentar, querer. vamos tentar. Para de enrolação, vamos chamar o cara. Vamos lá, bicho, nosso cara. amigo de trecho, de campo, Né? botina suja. Diferente da gente com esse negócio aí. A gente fica de terno, blazer. Já tem que e mudar tal. aqui a vestimenta. Aí vamos trazer gente que fala a linguagem de campo Isso mesmo. aí, cara, E vamos a falar gente de já botina já suja. tá ultrapassado. Estamos cansados da gente ali, ó. Vamos Brincadeira, vamos apresentar. Pedro, desculpa a brincadeira aqui. Pedro Neri, sócio fundador da PHD, hoje CEO da PHD. Que honra, bicho, estar contigo. Lembro que a gente conversou nesse Pose Brand, você vinha no ano passado. Foi, e que verdade. bom que isso deu certo, né? Acho que a gente é super fã de vocês, né? O P3Cast é também um podcast super legal. Vocês na PHD fazem uma jornada de transformação na construção sensacional. E por que não, né? Trazer alguém para falar de engenharia, trazer você, cara. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí, Bruno. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui, né, com os seguidores aí do Veruncast. Né? Tá pegando o ritmo, tá pegando o ritmo. P3Cast, isso, Veruncast. Então, arregaçou. Então, o negócio é organizado. Pessoal, obrigado, né? Obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui, falar do que a gente acredita, do que a gente gosta. A Verum é uma empresa que a gente realmente se olha aí, né, para o crescimento da PHD como uma referência para a gente, né? Vocês, Davi, muita gente aí que está na Verum, né? Desde do Botina Suja, da minha época, eu estava com o Davi aí em alguns projetos. E estar aqui agora a gente falar do que a gente gosta, do que a gente sabe fazer, do que a gente acredita. Legal, é um prazer. Obrigado aí Legal. pelo convite. E a gente também vê a PHD como uma parceria, como uma grande parceira nessa nossa busca de movimentar o mercado, de transformar o mercado para algo mais colaborativo e algo que faça mais sentido. Com certeza vocês estão junto com a gente nessa missão. Tamo junto. E no final do dia a gente está falando sobre gestão na construção, né? Gestão na engenharia, né? Acho que é muito legal.
E a gente tem duas formas de enxergar o copo, né? Meio cheio, meio vazio. Então, assim, a gente tem uma oportunidade de melhorar, né? A gente está Sem falando dúvida. aqui agora em relação a Gemba, em relação à qualidade de vida, né? Na prévia do nosso podcast. E aí, quando a gente olha para a construção, a gente tem alguns gaps ainda de gestão de melhoria. E por que não trazer boas práticas? Por que não trazer boa questão de liderança? E é sobre isso que a gente fala hoje, né? Vamos falar sobre negócio, Tem bastante assunto. liderança. Nossa, bastante Prepara aí, assunto. pessoal. Pega Projeto. aquela canetinha aí. Acho que hoje vai ser difícil a gente cobrir o prazo. Hoje vai Não ser é? difícil. 3 horas de Vão podcast. ser dois episódios. 10 episódios. Mas, Pedro, assim, até para você, né, engenheiro elétrico, eletricista, né, começou essa carreira, né, no Gemba, se você puder trazer para a nossa audiência, né, quem é o Pedro Neri, né, falar um pouquinho para a gente do seu background, o que você já conquistou. E acho que é legal, assim, pessoas veem hoje, assim, o Pedro, fundador da PHD, uma empresa de sucesso, CEO, mas a tua história também, né, meu amigo, é muito empenho, né? Legal. Primeiro, eu gosto de falar o seguinte, eu vim de uma família que não é de engenharia, né? Meus pais não são, poucas pessoas da minha família são dessa área. E aí, comecei na faculdade, minha família não tinha como pagar, né, a minha faculdade, e aí, entra, e aí você vai trabalhar. Meu primeiro emprego foi operador de telemarketing, 1 ano. Trabalhei com operador de telemarketing, ligando aí pra turma aí, que liga pra gente toda hora. Tá, gente? Não desliga. Eu falo, quando eu atendo, eu falo assim, eu tenho que ter empatia com essa turma. Não é? Mas Ainda não bem que hoje é mole, não. robô, né? Talvez. Hoje é. E aí, entrei pra faculdade, fiquei 1 ano e fui para uma empresa chamada ThyssenKrupp, uma multinacional. E aí, minha carreira profissional inicial, né, na área, aí, vamos falar, industrial, foi na Thyssen, foram 5 anos. Então, fiz engenharia em 6, né? Normal, né? Aprendeu mais. padrão. É claro, tava Padrão. gostando. É. E aí, fiquei 5 anos, eu entrei como estagiário e saí como gestor de um departamento aqui em Belo Horizonte. E aí, no meu último ano, eu já queria algo a mais. Trabalhava perto de casa, 15 minutos da minha casa, tinha um trabalho legal, um salário também, na época, tranquilo. E aí resolvi buscar novas oportunidades. E aí foi quando eu fui para a área de obras, né? Entrei como trainee numa empresa que chama MIP Engenharia, né? 2007 para 2008. Formei no final de 7, em janeiro de 8 eu estava nessa empresa. Comecei como trainee em projetos aqui próximos. Eu trabalho no primeiro projeto na Gerdau, naquela época da expansão do alto-forno, do segundo alto-forno da Gerdau, aquele projeto muito grande, né? Como trainee de planejamento. E aí, logo na sequência, sei lá, uns 4, 5 meses, eu já fui para a Onça Puma, que foi o primeiro projeto que eu já fui como setor de planejamento mesmo, né? Eu era trainee, depois já... E aí, eu já fui para o Pará, e nesse tempo aí eu fiquei 8 anos no Pará. Então, fiquei Onça Puma, Salobo 1, Salobo 2... expansão do São Luís, que aí era a chegada do Salobo. Voltei para Vargem Grande, foi minha primeira obra como gerente, que aí foi quando eu conheci o Davi, que foi na época da expansão de Vargem Grande. Eu era do TFA, o gerente do TFA ali, o terceiro silo de Vargem Grande, era comigo. E aí voltei para o S11, fiz o S11D, e depois voltei para cá, Maravilhas 3, Legal. fiquei um tempo aqui na região de BH e aí foi quando eu resolvi aí, por alguns motivos, abrir a PhD em Engenharia, né? Então eu saí de trainee, aí eu fui até gerente de obras, e aí foram quase 11 anos rodando o trecho, né, nessas obras aí que eu comentei, que na época eram as maiores obras aí do país, né? Sim, sim. Por isso que a botina é bastante suja. É suja. Não é? Por isso que a botina é bastante suja. isso. Cê- Exatamente. Tem um astro. Você é formado em quê? Com a engenharia? Elétrica. Já é elétrica. É igual a minha. É igual a minha, igual a do Davi. Agora, por que que... eletricista? gente, é tudo eletricista, com ênfase em telecomunicações. Mas você acredita que... E aí você fala, engenheiro eletricista normalmente vai para a área de gestão, cara? A gente fez engenharia de telecomunicações na tá. época do boom da Telecom, 2001, né? A gente se formou. Tava bem. Tava O meu um- era elétrica mesmo. E aí depois o mercado deu uma foi, segurada, né? A bolha estourou Sim. e a gente, enfim, não teve mais espaço na Telecom. Tanto que eu nunca atuei como engenheiro de telecomunicações. Mas aí como é que foi a tua conexão da saída da elétrica para a parte de gestão de obras? Por que esse movimento e como é que foi? Tá. E aí, o que aconteceu? Eu formei, e aí na faculdade a prática ali de obras, né, a gente vê pouco, né? Sim, A sim, gente vê muita não é teoria muito e tal. Sim, sim. E um tio meu trabalhava na MIP, e aí, há um tempo, durante a faculdade, ele já falou, Pedro, tem uma oportunidade e tal, não sei o quê, né?
querendo que eu entrasse para o setor de obras. Aham. Então, quando eu formei, eu falei, agora eu vou. Então, assim, foi conexão de parente mesmo, né, que trabalhava. Mas eu sabia, algo me dizia que eu precisava de algo maior. E obras, eu comecei a pesquisar e conversando muito com ele, era de, são obras grandes, né, oportunidades e tal. Então, eu enxerguei como uma oportunidade grande na minha vida profissional. Então, foi esse movimento. Esse movimento que aí você foi pro planejamento depois. Aí você foi Eu já entrei no planejamento. E- Aí a parte elétrica eu não vi. Entendi. Eu já entrei no planejamento, mas eu era trainee, mas eu era técnico de disciplina de elétrica. Sim, sim. Mas era uma elétrica que era 200 mil metros de cabo, era um negócio, né, muito, muito grande. A elétrica eram os dois fornos rotativos de Onça-Puma, os 2 dryers, 2 precipitadores, era um negócio muito, muito grande, né? Então, eu era o dono da elétrica. Então, aí eu comecei olhando a disciplina elétrica, né? Cabo, instrumento e tal. O forno, que aí era solda do forno, refratário, isolamento. Né? Eu olhei esse pedaço. E aí, rapidamente, eu já fui para o planejamento como todo. Aí eu comecei mecânica e tal. E como é que foi essa sacada, cara? Ou foi acontecendo em planejamento? Para ir para o planejamento, aí foi o diretor, né? Que era o diretor da MIP, hoje falecido, o Savassi, que falou, você vai entrar planejamento, porque eu vou te colocar como gerente de obras. E o planejamento é o início. É o início da jornada. E hoje, se puder, alguém me pergunta onde que eu entro no planejamento. Boa. Porque sempre você já tem uma visão muito mais ampla, né, da obra, de controle, de gestão, e aí é muito mais fácil de você ser direcionado. Né? E aí depois, como é que foi a questão de empreender? Como é que é a saída desse mundo de obra para o teu próprio negócio? Como é que foi? O que aconteceu? Na minha família, eu não tive boas referências de empreendedorismo. Meu pai era empresário, ele teve um grande problema com a empresa que ele era empresário na época do Collor e tal. Então, eu tinha um negócio em casa, assim, empreender complexo, né? Mas em 2016 eu estava fora, estava no Pará, e aí eu tive um grande desafio, que eu perdi um bebê com a minha esposa. Então, eu estava no Pará. E aí, minha esposa, a gente tem dificuldade de engravidar. E aí, grávida, de repente, o bebê, né, nasceu e foi a óbito, né? E esse foi o grande desafio, foi um grande, vamos falar assim, a minha maior tristeza da minha vida. Mas hoje eu vejo que foi a maior guinada da minha vida. Então, o que eu acredito é que quando vem o desafio, ele vem por algum motivo e a gente tem que entender. E aí o que eu entendi esse meu filho, né, chama Pietro, ele veio para mexer no meu coração e da minha esposa para eu tentar voltar para BH. E aí em 2016 eu falei, eu vou voltar. E aí eu comecei a me movimentar. Aí a gente estava falando do LinkedIn. Em 2016 eu procurei um coach, e aí lá no Pará, e aí o coach, Pedro, vamos começar a movimentar, começa a fazer o LinkedIn. E aí eu comecei a movimentar meu LinkedIn. Hoje meu LinkedIn é maior que o da PHD. Maior que de muitas empresas. Sim. Por causa desse movimento. E aí eu comecei e tal, sem saber o que faria, o que eu ia fazer, né, e tal. Mas comecei. E aí me preparar mentalmente, né? Porque o grande ponto não é nem a decisão de fazer, é o mental, né? E aí, de 16 para 17, me preparando nesse momento, e tal. Você ainda estava na MIP? Tava na você ainda MIP. estava na MIP. Você Tava voltou na a MIP. BH Se ainda preparando para fazer Não, eu tava assim, mas eu já tinha avisado para a MIP que eu queria voltar para BH. Sim. E aí era para a sede da MIP, né? A MIP Sim, é de BH, eu falei, vou para a sede, né? Esse era o meu objetivo. E eu consegui vir para uma obra, que aí foi Maravilhas, em 17, e estava aqui e tal. Aí quando acabou o projeto Maravilhas em final de 17, eu falei, me dá um tempo e eu quero ficar na sede. Ou então ficar alguma obra aqui perto. E não tinha obras aqui perto, estava ruim, 18, né? Ruim de obra nessa época. E aí eu fiquei um tempo fora, aí saí e tal. E nesse tempo eu falei, eu tenho 2 opções, ou eu volto e eu estou desempregado, né? Porque eu não sabia certo. Ou eu volto e aí o que eu vou fazer? E aí nesse o que eu vou fazer, surgiu a PHD Engenharia. Falei, cara, se eu não tiver oportunidade de ficar em Belo Horizonte, eu vou tentar a PHD Engenharia. Então foi um desafio ali pessoal que me direcionou
E aí eu vejo que, pô, isso foi Te deu força, né, cara? que me deu força e assim, e eu acho, né, o que eu acredito de espiritual, né, e de religião, que foi Deus me falando assim, meu irmão, toma aqui um desafio aqui para você ir para esse lugar, né? Isso é o que eu acredito, para você buscar outros áreas, para você abrir uma empresa, para você fazer o que seu sonho aí, né, que às vezes a gente nem sabe o que é, né? Pô, é legal essa visão de acreditar, né, cara? Acreditar. E ler os sinais, né? Às vezes a gente vai no automático, né, cara? Eu falo isso muito no Lean, né, cara? Você liga pro automático e vai. Cara, não. Na verdade, você tem um você tem acontecimento ali É e isso se mesmo. embasar e vai pra cima, né, cara? Pô, parabéns, E legal. nesse Legal demais. 2018, eu tenho essa prática de 5 em 5 anos eu dou uma parada. Sabe? Assim, cara, tira umas férias aí, dá uma pensada, pô, tô Aham. no caminho certo, Refletir. refletir. Eu tenho essa prática. E aí foi essa reflexão. Falei, cara, e aí? O que eu vou fazer? Uhum. E aí eu falei, pô, uma coisa que eu enxerguei, eu era gerente de obras, né? Comecei como gerente de obras 26 anos, 27 anos, muito novo. Mas as obras davam resultado. As obras que eu passei deram resultado. Aham. Aí eu falei, por quê? Eu não sou o melhor gerente, pelo contrário, eu estava aprendendo, apanhando. E aí o que veio na minha cabeça, cara? Porque o planejamento mandava na minha obra. E aí, quando veio isso, eu falei, então é o seguinte, eu vou fazer para o mercado uma empresa de planejamento Que faz isso, que né, faz cara? isso, cara, Ah, para ajudar as empresas sim. a planejarem e terem melhores resultados. né? É E aí interessante. surgiu- É de 2018 a PHD? 2018, cara. É engraçado, interessante E que que é, é que é história muito, muito muito parecida, parecida com a cara. Verum, né? A gente é final de 2017, Foi. enfim, mas a gente começou a operar mesmo em 2018. Até a gente teve Gente, junto em 2019, 19, o Codel 19. 2019, né? Mas também com o mesmo propósito, mesmo entendimento. Mindset, é. Porra, por que as obras dão errado? Todas as obras dão errado. O que a gente está fazendo de errado? O que a gente faz mal aqui no nosso mercado? E a gente tinha conceitos empíricos do que a gente fazia, já tinha visto e fazia sentido fazer. Por que não fazer isso de forma estruturada, né? Então, duas frentes Foi. Legal, né, bem, cara? bem Foi. Paralelas Muito com o parecidas. mesmo mindset. Muito interessante. E esse ponto aí que vocês comentaram, gente, eu vejo assim, não, para mim não existe concorrente. Pra gente também nós não. estamos juntos Vamos- fomentando o mercado, Vamos criar esse elevando o mercado. Total, Exato, esse total. mercado não. É que eu estava falando da gestão na construção, né? Eu vi minha primeira formação, eu vim de consultoria de negócio, Falcone, Ambev e Falcone. E aí depois eu fui para Barbosa Mello. Então, eu fiz um caminho talvez ao contrário, né? Eu fui para gestão, depois vim para construção. Surgiu a botina. E aí surgiu a botina. Aí eu apaixonei mais ainda por gestão na construção, que é o que a gente faz, né? Assim, de levar melhores práticas para a construção. E aí, pegando um pouquinho, na Barbosa Mello, mais de 15 anos atrás, a gente não tinha planejamento na obra, cara. Planejamento era corporativo, você fazia um book de planejamento, Só para entregar para o cliente. leva o cliente e te vira a obra. E aí você vai vendo isso na realidade, você falando de oportunidade de mercado, hoje a gente deixa muito dinheiro na mesa, né, cara? De maneira geral. Então, assim, se a gente não fizer diferente, é menos projeto. Então, não existe competição. dúvida. Na verdade, é criar um mercado novo. E esse Tem mercado espaço pra todo novo, vamos colaborar, vamos competir, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Pedro, e os desafios dessa jornada aí, assim, juntando o desafio de começar uma empresa do zero e aí agora mais próximo agora, os desafios da dor do crescimento, né? O que você tem para contar pra gente dessa jornada toda aí? É. E talvez assim, pô, no começo deve ter sido difícil, né, cara? Assim, você olha de fora e novo, olha, legal, o cara empreendeu, o cara foi. Né, Como é que complexo. foi esse perrengue no começo, cara? Primeiro que eu tava sozinho, né? Então, assim, eu tive uma porta fechada ali, na época, né? Não deu certo ali para eu ficar em BH. E aí eu falei, agora tem que me virar. E aí eu sentei com a minha esposa, fizemos umas contas. Pô, 1 ano e meio aqui, eu tinha uma grana, né? Guardada ali, 1 ano e meio, dá para segurar as pontas, vamos embora. Abri o CNPJ, aluguei uma sala, que é a sala que nós comentamos Que aqui, legal, que era cara. do lado lá. Aluguei uma sala no Santo Agostinho. Peguei uma mesa e uma cadeira da minha sogra emprestada. Que eu falo, cara, é loucura. E rascunhei. Pô, primeiro ano de 2018, eu abri o CNPJ da PHD 26 de julho, fazendo 7 anos agora. E aí, rascunho, e desenhei, fiz um Canva ali e tal, né, sozinho. Minha esposa me ajudando, foi a primeira a acreditar na PHD antes de mim. Pô, Ela que falou, legal. Pedro, você trabalha demais, você é um cara honesto, você é um cara que luta, corre atrás, mete bronca, né? O mete bronca acho que começou daí. E aí, pô, vambora.
E aí esse primeiro ano foi o grande desafio que eu vejo é mental, cara. É mais mental da gente acreditar. Eu acho que esse é o grande desafio do ser humano, sabe? Sim, sim. De acreditar no potencial que a gente tem, né? No potencial de, pô, eu consigo. E de dar o primeiro passo, né? Eu falo que dar o primeiro passo é a fé que a gente precisa de, pô, eu vou. Né? E isso eu aprendi em 2016, que quando eu né? Nós perdemos nosso bebê, eu não era um cara espiritualizado, não era um cara religioso, era um cara não praticante. E isso eu fui buscar algo para me suportar naquela dor. Uhum. E aí foi quando eu comecei a entender como que funciona, né, a vida, cara. A vida, a gente tem que acreditar e fazer o nosso. Não adianta só acreditar e ficar parado, não adianta também só dar o passe e não ter fé e positividade, que o negócio vai dar certo. E aí eu falo que o primeiro momento foi esse grande ponto de estar sozinho ali, né, tendo que acreditar naquele negócio. Então o primeiro momento foi esse, o primeiro ano. Quando eu aí em 2019 eu falei, agora eu vou para o mercado. E aí como eu era um cara que ficava em obra, o comercial, né? Sim, sim. Eu não aprendi a ser comercial. Né? E aí eu comecei a ter que me desenvolver como comercial. E aí eu falo assim, o que eu tive em 7 anos de aprendizado profissional, de experiência, cara, é um negócio, né, grandioso. Mas aprender a ser comercial, a gente que é engenheiro, cara, acho que para mim foi um dos grandes desafios, sabe? De ser um cara muito ali de prática e produção, técnica, que é um cara que fazia a obra acontecer, para um cara que tem que ir para gestão. Executor, né? Um cara executor para um olhar mais de gestão, mas esse aprender a ser comercial que você trouxe, você procurou curso ou é algo que veio naturalmente na execução do dia a dia? Fiz curso, e aí um ponto, a gente se autoconhecer, sabe? Onde que eu tenho que melhorar, né? E aí essa espiritualidade me trouxe isso, eu e minha esposa, a gente começou a meditar. Então, uma prática que eu tenho hoje a meditação me traz para o meu autoconhecimento, para centrar, para conseguir desenvolver as coisas com foco. Então, nesse primeiro momento, acho que foi esses os desafios. Né? E aí depois, o crescimento, cara, da PhD é pessoas, né? A gente querer formar pessoas, né? Desenvolver um mercado. Como o PhD foi uma mudança de cultura, nós fizemos um podcast aí com o Davi, né, junto, e a gente falou disso. A PhD cresceu junto com a Vero, né, com 2 viés. A gente era realmente o foco ali de obra, né, planejamento da construção, e vocês foram viés aí, né, consultoria, empresas, né, grandes projetos. E foi, né, bem criando bem mercado parecido, junto, né? Criando mercado junto, né? E não existe gente no mercado, né? Assim, a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar a cultura, que para mim é um grande desafio do mercado, né? A gente entrar num cliente que pensa que faz planejamento, que acha que... Quantas vezes eu escutei e falar, mas eu já faço. Eu já tenho time. E aí a gente tem que provar que a gente faz, né, de alguma forma um pouco melhor, agregando mais. Então, esse que eu acho que é o grande desafio do crescimento inicial da PhD. E depois desenvolvimento de pessoas, né? Pessoas e liderança, né? Você criar sucessores. Com sua cultura. Exatamente. Legal. Vai dar um baita episódio, cheio de corte. O Joel deve estar no corte 53 ali já, né? Mas assim, vou voltar a alguns pontos, assim, porque é legal para colocar a bola no chão, né, cara? O quanto que é importante um acontecimento, que eventualmente era um acontecimento que era doloroso, você ressignificou ele no acontecimento positivo. Total. E isso no nosso dia a dia nem sempre a gente faz. Então, assim, acho que ter essa ressignificação, de trazer isso da força, você poderia aceitar a derrota e ficar ali remoendo e não, né? Então, acho que trabalhar essa ressignificação é muito legal. Eu sei que você vai fazer o seu GPT, mas só acho que explorar esse ponto. A visão, quando você traz, né, de entender um gap de mercado, de planejamento, de criar um novo local, esse autoconhecimento na visão de venda, e eu tinha essa dificuldade também, aí talvez o que eu pensava muito cara, mas se eu me olhar do outro lado, esse cara talvez é muito técnico, como é que esse cara vai me receber? Então, como é que eu vou conversar com essa pessoa para provar que, de fato, o que a gente está falando aqui não é balela, né? A gente tem um problema típico, né? Cara, o Gustavo falou, atrasa sempre projeto.
custo estoura. Mas, pô, por que a gente não faz diferente? Aí o cara fala, mas não preciso de você. Cara, mas tá, seu projeto, você está sendo 180%, cara. Se eu economizar 10% aqui, já Ó, pagou. então, você precisa 3 perguntas, o cara não tem um planejamento, né? Fala assim, não tem planejamento. Então, assim, no final do dia, o que a gente está falando é de criar um novo conceito de gestão na construção, né? E por muitas vezes esse conceito não existe. Olhando nessa base, né, você falou de liderança. O que no teu pilar de liderança são atributos essenciais para um líder, né, para fazer essa transformação? Você falou que é esse autoconhecimento, acho que é ponto, mas o que mais, né, você atribui para um bom líder? Aí, o que eu pensei? Eu trouxe para os valores da empresa. Né? Quais são os valores da PHD? Primeiro, humildade. Legal. E na nossa visão, né, como botina surge, né, a gente que já sofreu o dia a dia de obra, para a gente entender como que um cliente ali, o que ele precisa, o que um consultor e um montador precisam, né, para mudar a cultura, para evoluir, essa humildade para nós é o primeiro ponto, sabe? De pensar que a gente não é melhor. E nós não somos, né? Mas chegar com nossa posição e com conversa, com empatia, a gente conseguir desenvolver o que a gente acredita. Sentimento de dono, né, um grande ponto da gente querer fazer acontecer. Né? Eu acho que isso é um pilar muito importante que a gente quer agregar. Valorizar as pessoas. Eu vejo que na construção ainda né, tem muito problema com isso. São pessoas, né? No final são pessoas. Né? Sim, sim. Eu falo o seguinte, gente, eu chego na PHD de cumprimentar um a um num aperto de mão. É um simples gesto desse. De todo mundo que entra na PHD faz a diferença. De todo mundo que entra na PHD, você entra na minha sala e fala, você está vendo essa sala aqui? Não tem nada demais, só está escrito ali diretor, mas eu sou igual a você, eu fui, mesma coisa, já fui telemarketing, já sofri, já chorei, mesma coisa. Em posições diferentes, situações diferentes. Então, e inovação, né? Eu falo, a gente tem muito essa pegada e não é inovação só de software, não, é de pensar que eu sempre tenho que melhorar. Então, a gente busca conectar com esses valores que a técnica a gente ensina. Eu acho que os valores, quando não conectam, eu vejo muito claro, assim, quando entra alguém dentro da empresa que não conectam os valores, rapidamente vai sair. Porque a técnica a gente tem a paciência, a gente consegue ensinar e a gente a gente desenvolve, né, isso dentro de casa. Então, para mim são os valores. Por isso que você contrata por hard skill e demite por soft skill, geralmente, né? É isso. Agora, você citando os valores, qualquer semelhança é mera coincidência. Não é? Não é? É mesmo? Assim, não com essas palavras, mas o sentimento do dono, a gente teve uma reunião hoje de manhã com esse foco. Né? O skill the game, ou seja, porra, pega para você e faz. Resolve. O nosso resultado tem que ser o resultado do cliente, né? Não é o nosso resultado, senão se a coisa não estiver conectada não faz sentido. Então somos você inquietos, falando aí, inovação a gente traz muito, você falando aí, eu tô vendo a Verum também, Legal. então muito, muito interessante. Pedro, aí pegando isso que você trouxe, e aí acho que ainda entrando mais profundamente, queria que você trouxesse, você já pensou, mas e aí eu sei que isso você nas redes é bem atuante em relação ao autoconhecimento, fazendo um trabalho específico para isso. Como que isso, no final, te ajuda a ser um líder melhor? Legal. Igual eu falei, né? Em 2016 quem me conheceu em obra aí, o Davi, né? Nosso trabalho, o Davi era a Vale, gerente da Vale, eu era gerente da MIP. A gente fez obras, né? E eu era um trator, cara. Eu era um trator. A obra acontecia, mas era no chicote. O Davi também. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Né? Eu comecei muito novo, eu comecei a ser coordenador de obra, de campo, 2.000 homens com 26, 27 anos. Recém-formado, nunca ninguém me falou de liderança, né? Nada. Eu nunca nem tinha feito um curso de liderança. E aí eu comecei a enxergar na porrada ali que, pô, era na porrada as coisas, sabe? Era no chicote mesmo e tal. E eu comecei a enxergar que não era legal, né? Esse formato. E aí, em 2016, com esse desafio, eu busquei esse coach que me ajudou. E esse cara, ele me trouxe a meditação. Foi o primeiro curso de meditação. Minha esposa, que na verdade falou, Pedro,
cara, olha esse cara aqui, vamos fazer um curso de meditação com ele. E aí nós fizemos esse primeiro curso. Então, em 2016 eu comecei a meditar, e aí me ajudou muito. E aí eu fui para o lado espiritual. Tá? E o que eu enxerguei assim, nesse movimento da PhD, eu comecei a ver as minhas fraquezas. Quando você está no dia a dia da obra ali, o negócio acontecendo, então você nem olha para você, cara. Quando que a gente para no normal para falar assim, peraí, como é que eu tô? Quem eu sou? O que eu posso melhorar? E esses dois movimentos de meditar e de espiritualidade, eu precisei de me conhecer, sabe? Então eu comecei a fazer isso e aí eu comecei a enxergar os ganhos. Né? Hoje, quando eu fico um tempo sem meditar, eu medito, eu e minha esposa, a gente medita, tem a prática de meditar às 5 horas da manhã. Cara, no dia que eu não medito, por exemplo, eu tô num momento agora que eu dei um time de meditar, que eu mudei de casa, rotina, ainda não encaixou. Eu fico doido, cara. Eu fico doido, porque já é um negócio que faz parte do meu dia a dia, sabe? Todo dia? Todos os dias. Que legal. 1 hora por dia. 1 hora por dia? 1 hora por dia. O curso que eu faço, né, que a gente estava comentando, sugere 2 horas por dia, uma de manhã e uma à noite. É de complexo, né? Você tirar 2 horas do seu dia para meditar. Mas o que acontece é que quando você medita, você tem muito mais foco. Então, provavelmente, a gente produz muito mais. A gente é muito mais assertivo nas decisões. E aí, o que eu acredito que o autoconhecimento, com meditação e se autoconhecendo, a meditação te ajuda a ir para o caminho certo. Legal. Sabe? Então, E conecta um ponto que você falou de humildade, né? Se você também não tem humildade intelectual para você estar ali sempre enchendo o teu copo, você acaba sem no... dúvida. Então, acho que esse é um ponto... A gente tava assim, aí talvez é importante, pegando o teu ponto e explorando ele, né? Tá, agora, a gente tá falando do one-on-one hoje, né? Assim, se eu vou pro Gustavo com uma opinião pré-formada, ele me debate, eu não escuto e cocrio com ele, cara, não tá adiantando. Então, a humildade intelectual de ter esse debate. Só que isso acontece. É raro a gente desligar o piloto, né, cara? Porque parece que é uma disputa, né? Sem dúvida. É uma disputa do que eu penso, o que você pensa e vou ganhar, né? Não existe relação, né, desse formato. Eu acho que isso é exatamente isso. Imagina, vamos pensar, né? O que a gente vive aí no dia a dia. Você chega num cliente, o cliente, tá acostumado ali com algum formato, né? Seja bom ou ruim, sei lá. Sim. Mas a gente tem que, com jeito, mostrar que a gente pode fazer melhor. E é difícil você mostrar os defeitos do outro, né? Que é o one-on-one. Sem expor, né, cara? Sem expor, sem deixar a pessoa chateada. Sabe? Então, olha, né, quão complexo é isso, né? A gente mudar uma cultura de que acha, né, que de repente estava fazendo bem ou que é melhor e sem incomodar, sem prejudicar, né? Então, acho que isso aí foi o ponto de eu me conhecendo como pessoa, como que eu melhoro como líder, como uma pessoa que está com 130 pessoas. Então, esse autoconhecimento aí me ajudou muito nessa trajetória. E quantas vezes eu, assim, errando, eu falei, peraí, não tá legal, né? Tem que mudar nessa trajetória de autoconhecer mesmo. Quantas vezes eu pedi desculpa para uma pessoa? Outro dia eu tava com o Moraes mesmo, eu falei um negócio e saí. Aí depois eu mandei no WhatsApp, velho, desculpa aí, cara, foi mal. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, não, porque eu falei aquilo, não devia ter falado. Ele falou, não, esquenta a cabeça. É isso, sabe? Legal. Nós somos humanos como qualquer um, porque eu sou diretor, não tem nada a ver, não. Legal. Muito bom, parabéns. Parabéns, cara. Falando um pouco de um desafio que você já citou, eu acho que no nosso setor ele cada vez se acentua mais, que é a questão da mão de obra, né, das pessoas, de capacitação e tal. Como que vocês hoje veem, como que você trata esse assunto, tanto na parte de capacitar, quanto na parte de ir ao mercado e trazer profissionais bons para a PhD? Capacitação, a gente tem um programa dentro de casa para desenvolver. A gente tem a prática. Isso desde o início da PhD, eu falo que a gente tem uma prática de 1 vez por mês eu paro toda a empresa para treinar. 1 vez por mês. Quando a pessoa entra dentro da PhD, já senta na minha sala, fala, vou te pedir só encarecidamente aqui um favor. 1 vez por mês eu vou fazer uma reunião mensal, que a gente vai alinhar os pontos, melhorias, pontos bons, pontos ruins, e a gente vai treinar.
Então, vamos falar que nós temos 7 anos. 7 não, porque não foi no primeiro momento, mas vamos falar que 6 anos a gente faz isso. Então, vamos falar, né? 6 vezes 2, tal, 60, 72 reuniões que eu estou treinando pessoas. Aí, pô, agora é primavera, agora é Proje, depois não sei o LPS, depois a WP. Então, a gente capacita, né, as pessoas. E a gente foge daquela máxima de eu prefiro treinar a pessoa sair, né? A gente gosta disso. Eu quero treinar a pessoa saia do que não treinar e fique, né? Então, a gente tem essa pegada de treinamento, né? E que para a gente conseguir garantir vamos falar, um processo, uma entrega e um alinhamento ali de técnica. E a questão vamos falar, de trazer pessoas é muito desse ambiente de trabalho. Esses valores nossos de realmente valorizar as pessoas, de cumprimentar, de escutar. Eu aprendi, tem um cara que é um cara assim, para mim é um exemplo como líder, tem 2. Um chama Marcos Febroni, que é o diretor da MIP aí, né? Você conhece, esse cara foi o meu padrinho. Eu fui trainee dele e com ele ali eu virei gerente de obras e ele virou diretor, né? Tem no lugar dele, tá? Gerente de produção. E o Oscar Simons, que é o CEO da Monte Carlo. O Febroni era um cara que ele lidava muito bem com todas as classes, desde o diretor ao pessoal, né? O ajudante, todos. Isso aí, uma escola. E o Oscar Simons, o cara chegava na obra, tinha, sei lá, 2.000 homens lá, o cara cumprimentava todas as pessoas, mão a mão. Legal. E aí, esses 2 aí, eu falei, eu tenho que... uma escola aí de humildade, que eu não era assim. E aí foi, sabe, aprendizado de como... E aí, quando eu abri a PhD, eu falei, cara, tem que ser assim. Humildade, as pessoas têm que entender que podem bater na minha porta aqui e conversar comigo na hora que quiserem, né? Gostaria até de fazer isso mais, né? Nessa correria a gente acaba não tendo tanto tempo. E de serem bem tratadas. Então, o nosso desafio como empresa é crescer e ter uma proximidade com as pessoas, né? Não perder essa mão. Esse acho que para mim é o grande desafio, sabe? Que você falou de cultura, você como desdobrar a cultura mesmo numa visão de crescimento. De um crescimento, né? No Que aí vai crescimento. estar nos liderados, né? Sem dúvida. Os novos Pedros. Como que você dissemina essa cultura, né, para que ela não se perca, né? E assim, é uma cultura de acolhimento, né? De estar próximo. E aí, quando cresce, fica mais complexo. Você trouxe muitos pontos aí, não sei se tem alguma conexão da filosofia Lean, né? Assim, como essência. Demais. O quanto que isso foi importante para vocês na tua trajetória do Pedro, né? E eu vou te falar que o Lean entrou só na PhD. Não, eu não tinha essa... fiz alguns cursos. Sim. Eu fiz a primeira obra de implantação Lean da MIP, foi a minha obra. Então, acho que foi o primeiro momento que eu comecei a estudar Lean. E a parte de produtividade, né? Acompanhamento ali do Gemba mesmo. Mas com a PhD, e aí, quando veio o LPS, e junto com a nossa cultura, a gente, é isso. Trouxe pontos da filosofia, mais do que os pontos de boas práticas, né? Sim. Exatamente. Do que a filosofia, que é exatamente isso, né? É exatamente de isso. escutar o campo, melhorar, autoconhecimento, desenvolvimento da liderança, meus liderados. Né? Exatamente. Legal. Sem reinventar a roda, não. Você já está... exatamente. E aí eu vejo que tem empresas, né, que tem que ser assim, cara. E não é, a gente tem que entender, às vezes o cliente é melhor de um jeito, às vezes o cliente acha melhor de outro, e a gente vai se adequando. Né? Nessa linha, o que você enxerga dos principais desafios que a gente tem em relação a desenvolvimento de mão de obra? Então, assim, se a gente olhar número, talvez hoje a gente tem menos engenheiro formando, para todas as estatísticas, né? A gente tem menos engenheiro formando, menos escola de engenharia, mão de obra está menos qualificada, né? A gente está menos atrativo. A gente tem muita culpa no cartório, a gente estava discutindo antes, né? A gente tem muita culpa no cartório. O que você vê hoje de principais desafios e o que a gente poderia fazer diferente? Com relação à formação, eu vejo que a gente precisa de fomentar mais nas faculdades, sabe? Eu fiz engenharia elétrica. Eu nunca tive uma palestra falando de obras industriais. Nunca tive, cara. Sim. Eu fui conhecer porque meu tio trabalhava no mercado. Você vai pelo... exato. Também nunca... Foi.
Então, E é o quanta seguinte, empresa legal a gente tem, né, em Minas Gerais? Assim, e o setor, Assim, obra forte. industrial, quantidade de oportunidades. É. Se alguém me pergunta, onde que eu vou? Vai para a obra industrial. Ah. Você quer ser qualidade, você quer ser seguro, o que você quiser. Uhum. Tem oportunidade. E muitas oportunidades, né, vamos falar, empresas grandes, projetos grandes. Então, eu acho que a gente tem que fomentar isso mais na faculdade, sabe? Nas faculdades, né? A gente, inclusive, faz alguns movimentos aí. Inclusive, hoje eu tenho um webinar na PUC legal, com o Ítalo lá. Que legal. Para fomentar Sim, isso. bacana. Cara, vamos, né, mostrar Sim. esse mundo nosso. Que não né? conhece, deve ser aqui que é um Não grande conhece. projeto, né? Não Um mega conhece. projeto de capital. Não conhece. Então, acho que a gente tem que fomentar isso mais. E aí, de alguma forma, conseguir conectar isso para dentro da empresa. Né? Esse ano, por exemplo, a gente tem alguns projetos de como que a gente facilita esse movimento, né, de entrada de estudantes e tal. E ainda não fazemos bem isso, sabe, na pegada, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, fazer parcerias com as faculdades, fazer conexões para as pessoas virem para dentro da empresa. Então, acho que é muito nesse viés, Legal. de mostrar o mercado e mostrar... E conectar, né? conectar. E mostrar que... Porque o pessoal, né, eu vejo assim, pô, você vai na mídia, qual que é o mercado bom? Financeiro ganha bem demais, TI ali, que é home office e tal, botina suja, é só coisa ruim, né? Tá doido, ficar na Lara Você vai ficar no meio do mato, não tem não sei o quê, não sei o que mais, folga não sei quanto. Só conta Só coisa ruim. É. Cara, é isso, nós temos que mostrar, pô, peraí, cara, não é assim. sim. Primeiro que aqui, né, você tá em Belo Horizonte, tem obra pra todo Exato. lado aqui. É. São Paulo, Rio, tem... Mas você quer ir para lá, e aí na minha visão, assim, os jovens, né? Quando a gente vai pro trecho, aí que você aprende mais ainda. Não tem dúvida. Porque vamos falar, esses 8 anos que eu fiquei no Pará, foram a minha escola. Cara. Qual a importância do Gemba para a tua formação? Então, aí eu já fui pro Gemba, né? Eu já fui direto pro Gemba. Eu era planejamento, mas eu fiquei ali... Aí eu fiquei rodando ali 1 ano no planejamento, mas teve um engenheiro eletricista, aí até legal. Teve um engenheiro eletricista que ele era de campo e ele teve um acidente de carro. E aí o Febrano falou, Pedro, agora tá contigo. Vai, ajuda aí no campo. Eu era o técnico, né, de planejamento, um engenheiro ali técnico. E aí foi o primeiro movimento meu no campo. Eu acho que eu fiquei 1 ano como engenheiro de campo, né? Então, eu já tive a oportunidade de entender ali, sabe, a dificuldade de produzir, né, a dificuldade de liderar pessoas ali de vários níveis, logística. Então, eu já conectei rapidamente e sofri. Eu acho que quando a gente sofre ali as dores, né, eu falo que eu cheguei em Ossapuma, e aí eu falo que foi proposital, mas né, não foi não. Mas eu cheguei em Ossapuma, gente, na época, 2008. O voo era BH, Brasília, Marabá. Aí, sei lá, você sai daqui 6 horas da manhã, chegava em Marabá umas 4 da tarde. Pegava um ônibus, uma jardineirona lá, Marabá, mais 5 horas. E aí, lanche, não sei o que, eu cheguei em Ossapuma, de Marabá para Ossapuma, umas 5 horas, mais ou menos. Cheguei quase meia-noite, cara. Quando eu cheguei meia-noite, Ossapuma era de terra, a avenida principal. A rodoviária era de um lado da avenida, e lá eu acho que, sei lá, deve ser umas 6 pistas, assim, longe, né? E o hotel era do outro lado, cara. Eu olhei aquilo, parecia aqueles faroeste, aqueles tufos de poeira, assim, ó. Eu comecei, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, que eu cara? arrumei? Aí, ninguém me buscou, aí não tinha celular, custei Seu a falar. teste, né? Foi o teste para ver se eu ia aguentar. Deixa eu ver. Custei a falar, sei lá, com quem, de repente chegou um motorista. Ah, não, seu hotel do lado de lá é só você atravessar. E eu na avenida, 6 ruas lá para lá. Atravessei, fiquei no hotel, cara. Quando eu entrei no hotel, cara, comecei a chorar. Falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? E aí, esses desafios é que fortalecem a gente, cara. É isso que no fundo, né, prepara a gente para os desafios futuros, né? Então, aproveitar que a gente está nesse tema e aproveitar um botina suja, né, para a gente lançar um quadro novo, né, no Veruncast, aconteceu no Gemba. Então o Pedro já trouxe alguns causos. Esse aí vamos institucionalizar o aconteceu no Gemba. Boa, e aí pegar um botina suja aí, Pedro. Conta algum caso interessante que você tenha vivido nessa tua história, jornada aí de Gemba. Assim, ó, acho que o grande ponto
que eu enxergo de virada nesse movimento meu, eu liderava muita gente, né? Eu cresci assim, como função muito rápido na obra. Era trainee, de repente eu virei coordenador de obra muito rápido. Eu era trainee em Onça Puma, no Salobo 1 eu já virei coordenador. Então, assim, de uma aula para outra eu já, né, cresci. E aí eu tive que lidar muito com o pessoal de obra, e aí eu tinha facilidade com os eletricistas, com a turma, né, de campo mesmo, eu tinha muita facilidade pela minha humildade. Mas como eu não sabia liderar, eu tinha dificuldade com os engenheiros. E aí o que aconteceu? Engenheiros mais velhos, muito mais experientes que eu, de repente eu virei chefe deles. E aí, eu comecei a ter um embate muito grande, porque eu mandava, mas ninguém estava me aceitando, porque era no chicote e tal, eu não conseguia conversar com a turma, era na porrada. E aí eu comecei eu comecei a ter problemas de aceitação mesmo, sabe? Das pessoas, vamos falar, da alta liderança. Ser reconhecido, né? Do meu posicionamento, eu conquistar, né? Porque você tem que conquistar, né, a liderança, né? Não é imposta. Sim. E aí eu tive casos assim emblemáticos de engenheiros né, eu era trainee, eles estavam acima e de repente eu virei coordenador e aí os engenheiros já começaram a me sacanear, né? E aí eu tive caso de um engenheiro que eu morava com ele, aí eu chegava, aí o cara, era uma casa, 2 quartos, com a cozinha e uma sala juntos, né? E banheiro, um banheiro para os dois e tal. Aí botava um leite lá na geladeira, quando eu chegava o cara tinha tirado o leite e botava água. Então assim, eu vivia algumas situações, chegava, aí o cara sacaneava, jogava trem só porque sabia que eu sou mais organizado, aí sacaneava com as minhas coisas, sabe? Então, nessa época nem era bullying. Não existia bullying. Nada, não. Hoje vai dar uma comitê de integridade. Hoje o cara tava fora. Então eu vivi assim, eu tive esse movimento de aprender, né? Sim. Como liderar rápido, que eu tive que aprender e ser aceito. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha que lidar ali com o cliente, lidar com a minha alta liderança, lidar com o campo, sabe? E esse foi um dos pontos, assim, para mim, mais emblemáticos e que me trouxe muito aprendizado, de conseguir permear nisso. Quando que você mudou qual que foi a inflexão que você mudou seu estilo de liderança? Porque você tinha, talvez, era trator e depois você virou, cara, né? Foi nessa virada de 16. Foi de 16. Que aí eu comecei a entender como que seria o meu papel. Sabe? E o que te fez Que aí foi o desafio lá de perder o bebê. Que aí eu comecei a me fazer exatamente. Você te questionou. Eu acho que a minha grande mudança de líder foi aí. Você se questionou nesse ponto. O maior impacto, assim, como líder. Pô, legal. Boa. Bom quadro, gostei do quadro, viu? Boa, viu? Vamos institucionalizar agora. Mas a parte do faroeste lá de Onça Puma, acho que... Também, eu gostei. Aqui tem 2 acontecendo. Tipo, 2 acontecendo. Não, aí o Joel vai fazer uma arte, vai botar isso lá, escrito, aconteceu no Gamba, vai fazer... Aí vai vir uma imagem ali. Aí é com o Joel. Isso, faz essa... cabeça a história. O cara narra bem, né, cara? Tava lá dentro da história. Vendo ele chorando no quarto. Isso é fato. Ô Pedro, e conselhos para quem quer entrar nessa... Você narrou bastante bem seu início de jornada nesse ramo de projeto, obra, etc. A galera que está começando, entrando na faculdade, e que está pensando se vai ou se não vai, que conselho você podia trazer para essa turma aí? Primeiro que o engenheiro tem que aprender gestão. Nós não aprendemos, né? Assim, pelo menos na minha faculdade eu não tive isso. Eu acredito que existem movimentos hoje, mas muito mais para uma pós, né? Ainda na faculdade eu acho que nem tanto, eu desconheço, né? Pelo que eu já vi, não tem. É entender que engenheiro é gestor. Porque vai lidar com pessoas, vai ser cobrado por resultado, né? Pelo prazo do projeto, seja qualquer um. É um projeto de engenharia, é um projeto, uma obra... Qualquer um, é um TI, né? Sei lá, um engenheiro, qualquer um vai ser cobrado por isso, né? Então, que a gestão já faça parte, né? Desse aprendizado. E a outra coisa se eu pudesse dar um conselho, já começar a atuar no mercado. Quando você está na engenharia e você já consegue entrar no mercado em alguma empresa, isso eu acho que dá um salto
do que deixar para o final da engenharia para começar a ir para o mercado e aí aprender. Então, acho que se praticar de forma, né, começar a prática de alguma forma, meio horário, sei lá, conseguir entrar na prática, isso já dá uma ajuda quando o engenheiro forma e já tem uma bagagem. É diferente do que começar, né, depois que forma. E gestão, prática, e aí no mais realmente trabalhar. Eu falo que quem quer trabalhar tem espaço. Tem como fugir, não. É isso aí. É a contabilidade, ou seja, ir lá e fazer acontecer. Ninguém vai fazer querer, por você, né? Tem que querer, cara. Tem muita gente, não tem oportunidade. Tem. Acho e se não tem, muda, cria, né? Cria. Exatamente. Acho que esse quem ponto. Quer, cria. Eu acho que é aquela, quem quer faz acontecer, né? Seja em qualquer área. Não tá dando certo, muda, vai para outro canto. Não tá dando engenharia, então vai fazer outra coisa. Busque o seu espaço. Gostei, hein? Vai ter que ter... Vai ter mais um? Número 2, né? Vai ter que ter ter Já deu aí? Já deu horário? Ficou rápido. Aí o Moraes vem junto, Vambora, né? bora. Vamos tá lá em Michigan. Tá lá em Colômbia, Quase Michigan, sei lá. Colômbia. Só que ele foi pra estudar, eu fui pra passear. Foi jogo, cara. Vai legal. Tem que legal. aproveitar, né? Quem sabe bom. o Fluminense aí será que chega... Estamos na fé. Pelo menos passou Sei de não, fase, hein? tá bom. Pelo menos passou de fase. Já resolveu, já fez o... Já ganhou uma liberta, cara. Tá bem. Tá bom. Acho que já pode comemorar. Mas o que você aprendeu hoje, cara? Vai vir os dois. Bora, O vamos que combinar. você aprendeu hoje? O que foi útil pra você, vamos lá, cara? Vamos lá, tem bastante coisa. Foi útil, hein? Escrevi bastante aqui. Você deu uns 3 páginas do livro. Você vai conseguir resumir, cara? Tô meio Peço pro pessoal ali dar uma ir no banheiro, beber água. Vamos lá, vamos tentar, né? Tá. Conversamos com o Pedro Neres, sócio fundador da PhD Engenharia. Falamos um pouco sobre trajetória profissional dele, do começo, como ele começou como operador de telemarketing. Não depois foi para Thyssen, até ele ingressar na MIP em projetos, obra e tal. Então, ele é engenheiro eletricista, né? Então, depois migrou para essa parte de obra. E aí, depois, entramos no detalhe de como que ele começou a empreender. Como que ele fundou a PhD Engenharia e se conectou muito com a necessidade, ou com a decisão dele de voltar para Belo Horizonte. E aí ele falou uma coisa interessante que se conecta muito com a vida da Verum também, que foi a mentalidade que as obras que ele passava davam resultado e por que as outras não davam. Então, o que deveria ser feito para que as coisas acontecessem, né? E aí ele se conecta muito com existia planejamento, ou seja, um planejamento bem feito é todo o foco do resultado, né? Falamos sobre o desafio de empreender, então que a parte mental acreditar nisso, ter fé. Ele trouxe muita questão de ter fé, ajudou bastante ele. Aí passamos um pouco sobre a questão do autoconhecimento, da meditação, que traz a questão de dar foco, né? de ajudar no foco. E aí ele trouxe, eu era um trator, e o autoconhecimento ajudou a ele ser um líder mais humano, digamos assim, né? Como questões de liderança, ele trouxe muitos valores da PhD, humildade, sentimento de dono, valorização de pessoas, inovação. Acho que também para mim faz todo sentido. Aí depois discorremos um pouco sobre o desafio da mão de obra, como que a gente desenvolve essa mão de obra. Ele trouxe um ponto muito interessante, que a PhD tem um programa de capacitação de uma vez por mês, os profissionais estarem inseridos nisso. E voltamos no fortalecimento de valores como uma forma de retenção. Achei muito interessante também. E aí o principal desafio vinculado à questão de crescimento da empresa, que é como garantir que essa cultura permeie, né, e continue saudável. Por final, falamos um pouco sobre a importância do Gemba, e aí lançamos o quadro... Suja. Aconteceu no Gemba. O quadro Botina Suja aí. Mas aí a gente vai ter que pagar royalties. Vai ter que pagar royalties. É complicado. Eu patenteei, hein? E aí terminamos com a questão de dicas, conselhos para engenheiros que estão começando. Então, focar, saber gestão, né? Saber sobre pessoas, sobre resultados, sobre processo, sobre ferramenta. Ou seja, ter um conhecimento sistêmico é muito importante para quem está entrando nessa área. Pô, muito bom. Cara, eu já era seu fã antes, assim, aí te ouvi aqui agora, tá claro por que você conseguiu fazer a pegada onde chegou por você aí, né? Acho que, claro, tem o time também, né? Tem muita gente boa. Mas é muita cultura, né, cara? Então, parabéns pela jornada e que tenha mais Pedros Neres no Brasil, né? Tamo junto. Eu que agradeço aí a oportunidade, né?
Que a gente continue nesse movimento com muita força aí, com muito sentimento de dono, né? E acreditando, valorizando pessoas, fazendo um movimento que eu vejo que a Verum... Eu falo o seguinte, eu vou finalizar aqui o seguinte, eu falo com a turma lá, a Verum entrou e criou um mercado, né? A PhD foi pegando essa beirada do mercado aqui e aí nós estamos crescendo Estamos indo junto. Tamo indo junto. E o que foi útil para você nesse nosso papo? Para a gente fechar com chave de ouro. Primeiro, eu acho que deixar um recado aí que, gente, não existe concorrência, nós estamos aqui juntos. Total. Né? É para fomentar uma cultura, independente de... tem um contrato ali que nós estamos disputando, esquece isso, né? Que tem espaço para todo mundo. Vamos fazer o certo com honestidade, No todo, com isso é muito trabalho. pequeno. Exatamente. E se você está fazendo um bom trabalho, vai precisar de gente Vai aqui precisar, concorrendo para... Sim. Né, Nós estamos criando o mercado. É isso, exatamente, criando oportunidades. Então eu vejo que a gente pensar que a construção vem aí de anos com problemas, né, como que a gente sabe no Brasil, de desonestidade, vamos falar assim, um nome, quando fala em obra, todo mundo já arrepia. Então nós temos que mudar isso. Eu acho que esse é o Mercado fechamento mais aí. maduro, vai trazer mais oportunidades. Mais pra todo obras, mundo. mais É isso. projetos. Mais E colaboração. colaboração, que a gente não falou, que vai ter que ser o próximo episódio, mas é isso. Imagina o seguinte, que a gente foi empreiteiro, né? Eu fui empreiteiro. As gerenciadoras, né? As empresas queriam matar o empreiteiro. Exato. Não, cara, nós temos que ajudar, senão a obra não vai sair, não. O projeto vai gerar dinheiro. Exatamente. Tem uma operação depois, vai gerar mais dinheiro, mais emprego, não é isso? Vão ajudar as pessoas. Ele não... Não, cara, ajuda. Ajuda a fazer, que vai ficar mais fácil, todo mundo vai sair feliz. Bom demais, bom demais. Bom demais, já começamos até o segundo, você viu? É isso aí. Porque vai ter agora a fase 2 aqui. Agora a gente já começa começa. em bala aqui. Vamos embora. Pessoal, o que foi útil para você? Deixa nos comentários. Compartilha o episódio. Acho que manda aí pro seu amigo, aquele que está querendo entrar na engenharia, está em dúvida, sem dúvida, ao ver esse episódio, vai entrar. Gustavão, É isso. bom demais falar contigo. Boa, Nos vemos tamo no junto. próximo, semana que Daqui a vem. semana que vem tamo junto de novo. Bom demais. Você vai estar em BH? Tô. Ah, que bom, cara. Agora tô. Tá Agora eu vou beleza. sossegar aqui. Abraço, meu amigo. Valeu. Abraço, valeu, Abraço, pessoal. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.